agentes modificadores do relevo. Então, esses agentes modificadores do relevo, eles são divididos em dois grandes grupos. Primeiro, os internos e o segundo, os internos. Os primeiros compõem a dinâmica interna do planeta. Então, e o segundo grupo é a dinâmica externa. A dinâmica interna da Terra. Os movimentos de placas tectônicas, eles são responsáveis pelos agentes modificadores do relevo originados no interior da Terra. Então, significa que todos os agentes eles derivam desse movimento de placas tectônicas. Quais são os principais agentes internos do relevo? O primeiro é o tectonismo, o segundo é o vulcanismo e o terceiro é os chamados abalos sísmicos ou simplesmente terremotos. Então, a dinâmica interna da Terra ela é dividida por seus agentes: tectonismo, vulcanismo e abalos sísmicos. As placas tectônicas têm uma responsabilidade por esses agentes internos do relevo. A teoria das placas tectônicas seria que a crosta terrestre é dividida em várias placas tectônicas, os quais elas se movimentam. Dependendo do seu movimento, elas podem ter seus limites divergentes e os seus limites convergentes. Nos limites divergentes, como aqui, entre a placa sul-americana e a placa africana, há o que? Um afastamento da placa. Então, ela vai um para o lado direito, outro para o lado esquerdo. Enquanto isso, do outro lado, há um encontro de placas entre a placa Nazca e a sul-americana. E chama-se limites convergentes. Então, o limite divergente é o limite divergente. As placas se afastam. E nos limites convergentes, elas se colidem uma com a outra. Tectonismo. O tectonismo, ou chamado diastrofismo, compreende todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. Os principais movimentos do diastrofismo são os movimentos epirogênicos e os movimentos orogênicos. Movimentos epirogênicos e movimentos orogênicos. Vamos aos movimentos epirogênicos. O que são os movimentos epirogênicos? São movimentos que provocam um abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Vamos ao exemplo? Temos aqui exemplo de movimentos epirogênicos. Não se esqueça, os movimentos epirogênicos eles são verticais. Então aqui na primeira eu tenho aqui um soerguimento. Isso quando o que? A crosta terrestre ela é o que? Ela é erguida, ou ela é lançada, ou ela é soerguida nessa direção, nesse movimento, para cima. Nesse caso aqui, se a gente está vendo o que? O recuo do mar. Por que o mar recuou? Porque a crosta ela foi soerguida. O oceano ele sempre vai se manter no seu nível. Tá? Tudo que é elevado acima do nível do mar, porque ele está o quê? Ele está sendo soerguido. Então, nesse primeiro exemplo, um exemplo de soerguimento. No segundo exemplo aqui, está ocorrendo aqui um rebaixamento. Então, antes da crosta ela soerguida está sendo o quê? Rebaixada. Por isso que o oceano nesse sentido ele avança sobre o continente. Essa parte aqui está sendo o quê? Rebaixada. Então, isso aqui provoca esse rebaixamento. Justamente é o deslocamento das placas. Então, todos esses movimentos, tanto epirogênicos, vulcanismo ou movimentos orogênicos, não importa. São tudo
derivado do movimento de placas tectônicas. Então, o movimento de placas tectônicas ele provoca ou o surgimento ou o rebaixamento da crosta terrestre. Quando há o surgimento ou rebaixamento, chamamos de movimentos heterogêneos, porque estão no sentido vertical. Movimentos orogênicos são movimentos que dão origem às montanhas, depende da maior ou da menor resistência oferecida pelas rochas das regiões atingidas pelas forças do interior da Terra. Essa questão maior ou menor resistência, a gente vai ver da maior e da menor resistência vai ocorrer dois tipos de orogenia. A primeira chama-se os dobramentos e a segunda chama-se os falhamentos. Temos aqui esses movimentos orogênicos. Então, nos movimentos orogênicos ocorrem dois tipos de movimentos. As dobras, que chamam-se dobramentos, e as falhas. Você pode ver aqui que a setinha está o quê? Ela está no sentido horizontal. Significa o quê? Que é uma força está pressionando e faz com que essa parte aqui, ó, interna, ela seja o quê? As rochas elas são dobradas, como vocês estão vendo na imagem aqui, ó. Na parte interna, as rochas são dobradas. Na parte externa, que é a parte que já está o quê? Acima, próximo da superfície ou acima da superfície, é a região que está o quê? Que essas rochas elas já foram solidificadas. Então, uma vez a rocha solidificada, não tem mais como ela dobrar. Então, vai ocorrer aqui as chamadas falhas. Então, essas falhas ocorrem na superfície, né, e as dobras no interior da crosta. Por que ocorre as dobras no interior da crosta? Porque aqui ainda está quente, as rochas estão ainda em formação e por isso há essa possibilidade dos dobramentos serem o quê? No interior da crosta. Quando eles estão aqui próximo da superfície terrestre, aí essa parte já está solidificada, então ela vai criar aqui as chamadas falhas. Então, nos movimentos orogênicos ocorre na parte mais interna as dobras e na parte externa as fraturas ou falhas. Estão vendo aqui, ó, esse aqui é as dobras. Esse aqui é uma escapa, mas essa escapa aqui de quê? De falha. Por quê? Olha aqui a retidão aqui, ó. Então isso aqui, ó, para vocês terem ideia, ó, isso aqui é uma falha. Então o terreno era para continuar aqui, mas ele foi rebaixado. O que houve aqui? Porque ele está tão retinho aqui, que na verdade essa parte do relevo é o que é rocha. Isso aqui é o que é uma falha. Dobramentos. Sempre que são submetidas a uma força proveniente do interior da Terra, as rochas sofrem deformações. Se elas não oferecem muita resistência a essa força, formam-se as dobras. Como a gente falou no exemplo anterior. Olha aqui, ó. Então ele vai o quê? Essa parte que está com a temperatura muito maior, ela não vai oferecer resistência, ela apenas vai dobrar. Olha as dobras. Agora vamos aos falhamentos. Quando as rochas são submetidas a uma estrutura de esforço, são rígidas e muito resistentes, acabam partindo-se. E se o choque que são submetidos aumentar a intensidade? Após a fratura, ocorre o deslocamento dos blocos resultantes. As falhas, portanto, caracterizam os desníveis do terreno. Então, nos falhamentos ocorre que essa mesma força que está submetida aí embaixo, na parte interior, ela o que? Não oferece resistência. Então, elas dobram na parte externa, aonde que está. Essas rochas já estão solidificadas, onde elas são muito mais resistentes. Quando é colocada uma força, aumenta a intensidade dessa força, acaba que essas rochas acabam se fraturando, ok? E muitas vezes, se esse bloco de rocha for muito grande, se for como grande, de alguns quilômetros de distância, a gente vai poder ver isso na paisagem. Olha aqui, ó. Esse aqui é uma rocha que sofreu, ó, uma fratura. Aí eu tenho aqui 4 tipos de falhas. Falha normal, como essa parte que ela desliza.
tem uma falha inversa, tá? Quando ela a parte antes dela descer, ela acaba acavalando aqui ou subindo. Tem a falha transcorrente, ela não, na verdade, ela não é só erguida nem rebaixada, ela precisa de arrastamento. E eu tenho a falha oblíqua. Na falha oblíqua ocorre o quê? Todos os movimentos possíveis, tanto de falha normal, com falha inversa, com falha transcorrente. Essa aqui é a falha de San Andrés. Aqui a placa corre para esse lado e desse outro lado a placa corre para este lado. Isso chama-se o quê? São falhas de arrastamento. Ok? Agora vamos para o outro agente interno, o vulcanismo. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas, em que o magma do interior da Terra chega à superfície. A manifestação típica do vulcanismo é o cone vulcânico e o amontoado de pó, cinza e lavas formado por suas erupções. Então, isso é o vulcanismo. Igual a gente viu nas aulas anteriores, que algumas montanhas são formadas a partir de vulcões, chamadas montanhas vulcânicas. Isso aqui é cinza do vulcão chileno Puyehue. Então, mais ou menos, isso aqui é a câmara magmática. O magma vem do manto, sobe para uma câmara magmática. A partir da câmara magmática ele encontra uma falha, essa falha principal. E aqui ele começa aqui é a cratera, onde toda a lava vulcânica é lançada, o magma é lançado. E a partir daí ele fica o quê? Produzindo o seu cone vulcânico. Esse aqui é o vulcão na Indonésia, com lava azul, provocado por um gás. Então a reação a esse gás provoca essa lava azul. Esse aqui são as lavas vulcânicas viscosas, que ajudam a formar o edifício vulcânico. Ainda tem a questão da lava ser viscosa. Quando ela é viscosa, ela forma uma cadeia de montanha, ou várias montanhas formam uma montanha vulcânica. O terceiro e último agente interno são os abalos sísmicos. Uma das manifestações mais temíveis e destruidoras dos movimentos da crosta terrestre são os terremotos ou abalos sísmicos. Eles são causados pela ruptura das rochas provocada por acomodações geológicas de cada camada interna da crosta e pela movimentação das placas tectônicas, que produzem ondas vibratórias que se espalham por várias direções, dando origem aos chamados sismos, que são os terremotos. Esse aqui é os chamados maremotos. O ponto onde o terremoto se origina recebe o nome de centro, e o ponto da superfície terrestre situado diretamente acima do centro é chamado de epicentro, onde o terremoto é sentido com maior intensidade. Então o que é? Tem aqui o epicentro. O epicentro fica aqui, na superfície. Aqui o hipocentro aqui, é quando a falha, essa falha, o grande bloco desse aqui, por exemplo, ele deu um deslize. Quando ele desliza, ele provoca ondas. Essas ondas sísmicas, elas propagam-se na crosta. Quando elas atingem aqui a superfície, é chamado de epicentro, e a partir daí começa o que? Se espalha aqui essas ondas. Essas ondas, elas acabam vibrando. Essa vibração que sentimos é os terremotos. Ok? Dinâmica externa da Terra. Acabamos de ver os agentes internos. Agora vamos ver os agentes externos do relevo. O trabalho dos agentes internos do relevo é complementado ou modificado pela ação dos agentes externos que desgastam, destroem e constroem formas de relevo, modelando as superfícies terrestres. Os principais agentes externos são o intemperismo e a erosão. Enquanto os agentes internos eles constroem o relevo, os agentes externos eles destroem esse relevo. Então, o que eles fazem? Eles destroem o relevo. Vamos lá. A dinâmica externa da Terra ele é provocada por dois principais agentes, o intemperismo e a erosão. O
que é o intemperismo? É o conjunto de modificações de ordem física, química, que as rochas sofrem ao aflorar na superfície da Terra. Essa ordem física é desagregação, essa ordem química é decomposição. Então aqui a gente vai mostrar um exemplo. O intemperismo compreende o conjunto de processos que causam decomposição, desintegração dos minerais que compõem as rochas. O resultado da exposição contínua das rochas a agentes atmosféricos ou biológicos pode ser físico ou químico. Vamos aqui como exemplo do intemperismo físico, podemos citar o congelamento da água, retirada da fenda da rocha. No intemperismo químico, as rochas se decompõem a partir de uma reação química ocorrida no contato de elementos como o ar e a água. Os solos são resultado do intemperismo. A gente só tem solo porque o quê? Porque ocorre o intemperismo. A gente tem que ter ideia, por exemplo, se a Terra começasse hoje, a Terra foi formada hoje, ela teria solo, professor? Não teria solo. Ela só teria rocha. E a partir dos processos de intemperismo químico-físico, você teria o quê? A presença do solo. Então o solo ele é o quê? Ele é derivado desse processo de intemperismo. Intemperismo físico. Aqui, por exemplo, houve aqui um resfriamento, um aquecimento da rocha. Esse choque térmico, quando a gente fala, ele acaba o quê? Provocando a falha nesses blocos. Então essa aqui é uma rocha que há algum tempo ela era totalmente inteira, sem nenhuma rachadura, sem nada. A partir de sofrer aquecimento e resfriamento, ela acabou o quê? Trincando, e ela estava no processo de decomposição. Isso aqui é intemperismo químico. Isso aqui é rocha. O contato com a água, olha o que ela fez aqui, ó. Ela vai dissolvendo o que? Esses materiais. Então, um exemplo. Por que a água do sal, ó, a água do mar é salgada? Esse sal vem da onde, professor? Brota da onde? Esse sal brota da água com contato com rochas. Ok? E aqui eu tenho intemperismo biológico. A árvore nasce, tá? Agora, o que ela está fazendo esse processo? Ela vai crescendo e ela vai o que também ajudando na decomposição, na desintegração dessa rocha. Erosão. O trabalho de erosão compreende 3 etapas. Quais são as etapas? O desgaste, o transporte e a sedimentação. Quais são os tipos de erosão? A erosão pluvial provocada pela chuva, a erosão fluvial provocada pelos rios, a erosão marinha provocada pelos oceanos e mares, a erosão glacial provocada pelo gelo e a erosão eólica provocada pelos ventos. Então, a chuva é um tipo de agente erosivo. O descongelamento da geleira e o congelamento é um tipo de erosão. Erosão fluvial. A chuva é um dos agentes erosivos mais ativos. Sem dúvida. A erosão provocada pelas águas da chuva dá o nome de erosão pluvial. Olha aí, ó. Então, esses sulcos que eles chamam na geologia são provocados por água da chuva. Olha aí. É a água da chuva que provoca isso. O que é erosão fluvial? A erosão fluvial é o que? É a provocada pelos rios. A ação das águas dos rios e das torrentes sobre a superfície terrestre é chamada de erosão fluvial. Este trabalho compreende o escavamento do leito, o transporte e a deposição ou acumulação de sedimentos. Na erosão fluvial, que é através dos rios, a gente consegue enxergar bem o processo todo, desde o processo de escavamento, de transporte e sedimentação. Por exemplo, vocês estão vendo isso aqui é um rio. Pessoal, ele era mais ou menos nessa altura aqui, ó. Ele vai cavando até chegar nessa altura aqui, mais ou menos, nessa profundidade, quer dizer. Então por exemplo, um rio, né? Por exemplo, igual o rio Madeira, o que ele faz? Ele cava lá em cima e vai trazendo sedimento, trazendo. Quando ele chega mais ou menos aqui, ó, ele já está o quê?
esse sedimento que é cavado lá em cima, ele está o quê? Esse cavado aqui, esse material, dessa terra, essa areia, ela é cavada lá em cima, ela é transportada pela água, quando chegar mais ou menos aqui, nessa região, ela começa a ser sedimentada, ok? Erosão marinha é o trabalho das águas do mar sobre os litorais que podem ser construtivo e destrutivo. Então, o que é erosão marinha? É o trabalho das águas do mar. Tem o chamado trabalho construtivo, chamado de acumulação marinha. As praias são resultados desse processo construtivo, tá, gente? A restinga, os tombos, os recifes, tá? Então, são feitos o quê? A partir do trabalho construtivo. As praias, a restinga, os tombos, então, vocês estão vendo tudo isso aqui é o quê? Processo construtivo. Olha as praias. Já tem o processo destrutivo. O trabalho de desgaste, chamado destrutivo, realizado pelas águas do mar, é chamado de abrasão marinha. As formas de brasão ou abrasão marinha são denominadas as falésias. Isso aqui é as falésias, tá? Quando o oceano, a água, por exemplo, aqui, atinge esses paredões, e ela vai erodindo esses paredões. Essa areia aqui, cavada aqui, ó, ela é transportada pela corrente marinha a outro lugar que vai formar uma praia. Erosão glacial. O gelo modela o relevo através das geleiras, que são geleiras, são as massas de gelo formadas no continente. Em regiões onde a quantidade de neve se precipita é menor que a neve que derrete. E existem dois tipos de geleiras, as chamadas geleiras continentais e as alpinas. As continentais ocorrem nos continentes e as alpinas ocorrem no topo das montanhas. Uma erosão glacial. E por último, a erosão eólica. Temos que ter ideia que o vento é um poderoso agente erosivo que atua principalmente nos desertos e nas praias. Realiza um duplo trabalho sobre o relevo terrestre. Primeiro é de destruição, que compreende a defração. O que é a defração? Quando ele retira e transporta partículas de rochas, que é aquele chamado tempestade de areia. A corração é quando ela lança essas partículas contra as outras rochas, escavando-as com violência, principalmente nas tempestades de areia. Então, tem que ter ideia que o quê? Que o vento é um dos agentes também bem poderosos, agentes erosivos. Ok, gente?